No Justiça para Todos de hoje, vamos entrevistar o diretor de comunicação da AJUF, Paulo André Espírito Santo. Ex-procurador do Estado do Rio de Janeiro, ingressou na magistratura em 2001 e atualmente é juiz federal titular da 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Foi juiz auxiliar da Corregedoria do TRF da 2ª Região e também participou das bancas de concursos para juiz federal na 2ª Região. Fique com a gente, o Justiça para Todos está no ar. Doutor Paulo André, muito obrigada por estar aqui no programa Justiça para Todos. Eu que agradeço, a honra é toda minha. Doutor Paulo, vamos começar a nossa conversa falando da Lei Geral das Agências Reguladoras. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, enviada ao Senado, e ela uniformiza os detalhes de todo o funcionamento dessas agências. Que detalhes são esses? Na verdade, é um projeto de 2013 que começou no Senado, é o PLS 52, foi aprovado, foi para a Câmara dos Deputados e virou o PL 6621 de 2016, aprovado recentemente em outubro, novembro de 2018. A ideia da lei, desse projeto, é funcionar como a chamada Lei Quadro. Segundo a doutrina, a Lei Quadro seria uma lei geral de todas as agências. Houve uma tentativa de se fazer isso em 2000, com a Lei 9986, mas a lei ficou limitada basicamente a regime de pessoal e foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em vários aspectos. Essa lei, ela tende a uniformizar algumas questões relativas a mandato, a possibilidade de firmar termo de ajustamento de conduta e outros procedimentos relativos a todas as agências. É uma lei de uniformização de todas as agências reguladoras. O que são as agências reguladoras? As agências reguladoras basicamente seriam órgãos de controle de atividades econômicas e serviços públicos criados pelo Estado, mantidas pelo Estado, mas com certa autonomia em relação ao poder público central, ao governo. A ideia, inclusive, do PL é reforçar essa autonomia para que a agência reguladora, composta por pessoas técnicas, consigam, de certa forma, controlar ou, de certa forma, fiscalizar melhor as atividades econômicas desempenhadas. Esse PL ele diz o seguinte, que qualquer mudança ou criação de ato normativo de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados, essa mudança vai depender de análise de impacto regulatório. Que análise é essa que deve ser feita de acordo com o texto e qual a opinião do senhor sobre esse assunto? A ideia é que, como hoje se reconhece às agências reguladoras um poder normativo, um poder de criar normas, muitas vezes inovando em algumas questões da atividade econômica, essa análise de impacto regulatório serve para legitimar melhor os atos normativos. Seria, na verdade, uma espécie de consulta pública à sociedade sobre a criação de novos atos normativos ou a alteração dos atos normativos existentes. De certa forma, chamar a sociedade a participar mais da formação desse processo de criação de normas. Pois é, com relação a esse tema foi aprovado um destaque, que revoga um dispositivo da Lei de Responsabilidade das Estatais e aí entra num detalhe para permitir a indicação de parentes de até 3º grau de autoridades para o Conselho de Administração. Na prática, significa o que com essa revogação? Na verdade, assim, esse é um tema bastante polêmico que foi, inclusive, objeto de mudança no projeto e fez com que o projeto retornasse ao Senado Federal e já há algumas vozes no Senado Federal contrárias a essa modificação. Na verdade, o que o PL 6621 de 2016 faz é revogar uma proibição, que é a contratação de parente até 3º grau, para evitar, de certa forma, uma influência política em tais agências reguladoras. De certa forma, se afastou essa proibição. Doutor Paulo, quais são as outras novidades que esse texto traz com relação a termos de ajustamento de conduta? A grande novidade em relação a esse tema é que as agências reguladoras poderão firmar termo de ajustamento de conduta com empresas daquela área regulada. Então, por exemplo, a Anatel, na área de telecomunicações, poderá firmar termo de ajustamento de conduta com empresas de telecomunicações. A mesma coisa poderá ser feita pela ANEEL em relação a empresas de energia elétrica e por aí vai. De certa forma, garante-se maior autonomia da agência reguladora no trato das questões econômicas e dos serviços públicos em geral.
Lembrando também que envolvendo questões de concorrência, o CAD, que é o órgão de defesa da concorrência, ele é sempre chamado a atuar nessas questões. Qual que é a importância dessa relação, desse termo entre, de um lado, a estatal e a empresa? Nesse termo se pode firmar obrigações para paralisar, por exemplo, uma atividade lesiva sob pena de multa, e esse acordo que é firmado, ele passa a ter valor de título executivo extrajudicial, ou seja, uma vez não cumprido aquele acordo para, por exemplo, parar uma prática lesiva, a própria agência reguladora pode ingressar em juízo com uma ação de execução da multa e da própria obrigação de fazer. Ou seja, garante-se uma força maior às decisões tomadas pelo órgão regulador, que de certa forma é um órgão de fiscalização. Doutor Paulo, o que são ações coletivas? Ações coletivas nada mais são do que ações propostas pelo Ministério Público Federal ou por pessoas jurídicas de direito público ou associações, no sentido de defender interesses coletivos ou difusos, vamos dizer assim. E eu acho que a grande importância das ações coletivas é evitar a proliferação de ações individuais. E em qual situação resulta numa ação coletiva normalmente? Nós temos vários tipos de ações coletivas envolvendo interesses ambientais, é um tema bastante em voga, assuntos econômicos, da ordem econômica, defesa do consumidor, questões relativas à saúde. Podemos ter ações coletivas previdenciárias, direitos dos servidores públicos em geral, direitos coletivos ou mesmo individuais. Então, as ações coletivas, elas assumem vários assuntos, podem assumir vários assuntos. Considerando as competências da Justiça Federal, ela chega a julgar ações coletivas? Sim, inclusive, é importante falar, no âmbito da segunda região, pelo menos, existe uma provocação vinda do Ministério Público Federal no sentido de se especializar varas federais em ações coletivas, justamente pela importância desse tema e pela rapidez que se deve dar a esse tratamento. O senhor deu alguns exemplos, né, de assuntos que se tornam, provocam uma ação coletiva. E na Justiça Federal, quais são as maiores demandas? Ambiental, é muito comum termos ações coletivas ambientais, defesa do patrimônio público, consumidor em geral. Nós temos ações coletivas envolvendo saúde, prestações de saúde, ou seja, ao invés de termos ações individuais de prestação de saúde, nós temos ações coletivas previdenciárias, que são julgadas pelas varas previdenciárias, evitando as várias ações individuais. Ou seja, os assuntos são ilimitados, mas sempre com foco em direitos coletivos ou individuais homogêneos. Doutor Paulo, nós vamos para um rápido intervalo. E no próximo bloco a gente continua a entrevista com o diretor de comunicação da AJUF, Paulo André Espírito Santo. Voltamos em instantes, até já. Voltamos a falar aqui no Justiça para Todos com o diretor de comunicação da AJUF, Paulo André Espírito Santo. Doutor Paulo, vamos começar esse segundo bloco falando da PEC 127 de 2015. Ela que altera um artigo da Constituição Federal em vigor. Eu queria saber que artigo é esse, do que trata essa PEC? Essa PEC, ela altera o artigo 109, inciso 1 da Constituição, que trata da competência da Justiça Federal, uma parte da competência da Justiça Federal. Como que é hoje a competência da Justiça Federal no 109, inciso 1? A Justiça Federal, ela julga causas envolvendo a União, autarquias, fundações e empresas públicas federais que funcionem como autoras, réis, terceiras, interessadas, etc. e tal. E esse artigo, ele exclui dessa competência as sociedades de economia mista federais, como por exemplo a Petrobras e o Banco do Brasil, exclui benefícios previdenciários por incapacidade, por acidente de trabalho e questões falimentares. Com a PEC 127, se passa para a Justiça Federal as sociedades de economia mista
federais, como a Petrobras e o Banco do Brasil, por exemplo, e também julgamento de benefícios previdenciários do INSS por acidente de trabalho. Existe uma razão histórica por que o benefício previdenciário de acidente de trabalho é o único benefício de competência da Justiça Estadual. Pelo clamor social que envolve esse benefício, que é um benefício decorrente de um acidente de um empregado, por exemplo, que acontece numa fábrica, por exemplo, numa época em que se discutia muito a questão dos direitos trabalhistas e tudo mais, a Justiça Federal ela era praticamente nas capitais. Então nós tivemos um período entre 37 e 67 sem a Justiça Federal. A partir de 67, a Justiça Federal foi reinstituída no Brasil, praticamente nas capitais. E nós tínhamos fábricas espalhadas pelo Brasil inteiro. Nós tínhamos empregados, pessoas que trabalhavam com carteira assinada pelo Brasil inteiro. E esses benefícios previdenciários do INSS por acidente de trabalho precisavam de uma rápida resposta. Então se instituiu, se manteve a regra de que, na verdade, o benefício por acidente de trabalho seria julgado na Justiça Estadual. Hoje, não tem mais sentido, a meu ver, com todo respeito, a manutenção dessa competência na Justiça Estadual, porque a Justiça Federal hoje é interiorizada. Ela é bastante capilarizada por vários municípios no Brasil afora. Esse é um argumento em relação ao benefício por incapacidade. E, obviamente, onde não houver vara federal, a Justiça Estadual continuaria a julgar a questão por uma delegação do próprio artigo 109. O artigo 109, lá no parágrafo 3º, diz que, onde não houver vara federal, a Justiça Estadual julga como se Justiça Federal fosse. A outra mudança importante é em relação à Sociedade de Economia Mista Federal. Não tem sentido, por exemplo, uma empresa pública federal ser julgada pela Justiça Federal e uma sociedade de economia mista federal ser julgada pela Justiça Estadual. Qual a diferença da empresa pública federal para a sociedade de economia mista federal? A empresa pública tem o capital público exclusivamente. A sociedade de economia mista, ela tem o capital majoritário público. Então, por exemplo, a Caixa Econômica, ela é uma empresa pública federal, capital exclusivo da União. Ela é julgada pela Justiça Federal. O Banco do Brasil, que é igualmente um banco, como a Caixa Econômica Federal, é julgada pela Justiça Estadual porque ela tem o capital majoritariamente público e tem uma parte de capital privado. Ou seja, a ideia é uniformizar as empresas estatais, todas elas federais, no âmbito da Justiça Federal. Trazer essa competência para a Justiça Federal significaria também mais rapidez em dar uma resposta ao cidadão? A rapidez é relativa, porque nós poderíamos, dependendo do estado, nós podemos ter algumas varas federais que possam tramitar o processo mais rápido e outras em que a vara estadual pode tramitar mais rápido. A questão é justamente de uniformizar o entendimento sobre as empresas estatais. Fica-se imaginando, por exemplo, e aí qualquer governo, por exemplo, que resolva abrir o capital de uma empresa pública. A partir do momento que o governo abre o capital de uma empresa pública, transformando-a em sociedade de economia mista, ela simplesmente deixa de ser julgada pela Justiça Federal e vai para a Justiça Estadual. Um exemplo, a empresa de Correios e Telégrafos, que é uma empresa pública federal. Volta e meia fala-se em transformar a ST numa sociedade de economia mista federal. Ela automaticamente, ao se transformar em sociedade de economia mista federal, ela muda de competência. Ela passa a ser julgada basicamente pela Justiça Estadual. Então a ideia não é nenhum demérito, longe disso, em relação ao estadual, é justamente de uniformizar entendimentos e até a jurisprudência em relação às empresas estatais, sejam elas empresas públicas ou sociedades de economia mista. Sempre que há um tema de interesse da AJUF e, consequentemente, de interesse do cidadão, a AJUF faz todo um trabalho de aproximação, está sempre junto ao legislativo para acompanhar a tramitação, apresentar justificativas com relação a essa PEC do mesmo jeito, não é isso, doutor Paulo? Exatamente. Nesse ponto, o legislativo tem ouvido a AJUF. Normalmente, há audiências públicas no âmbito dessas comissões. Os senadores, em geral, recebem os integrantes da AJUF e até juízes federais que não pertencem à diretoria, quando se discute um projeto de alta importância, e aí seja a PEC 127, qualquer outro projeto,
O próprio Código de Processo Civil, quando foi aprovado, houve participação da AJUF, de várias associações. O novo Código de Processo Penal está sendo discutido no Congresso Nacional. Já houve participações dos juízes federais. Então, essa abertura do Senado, especificamente, existe. E a Justiça Federal já tem manifestação do seu ponto de vista para os senadores. Doutor Paulo, nós vamos para mais um rápido intervalo. E daqui a pouco a gente volta a falar com o diretor de comunicação da AJUF, Paulo André Espírito Santo. Não saia daí. Voltamos a falar aqui no Justiça para Todos com o diretor de comunicação da AJUF, Paulo André Espírito Santo. Doutor Paulo, agora é o momento de falar dos projetos de comunicação da AJUF. A gente queria que o senhor começasse falando sobre Conhecendo as Juízas Federais. Que projeto é esse? Que iniciativa é essa? Esse é um projeto muito bonito porque mostra, vamos dizer assim, o lado humano, real, assim, fora da magistratura, das juízas federais. Esse é um programa assim, que é visto com muito carinho pela diretoria da AJUF atual, no sentido de mostrar a vida das juízas federais, obviamente, no trabalho e fora dele, né? E as impressões dessas excelentes magistradas que nós temos na Justiça Federal. E aproveitando o tema, como é que o senhor avalia a participação feminina hoje na magistratura? Eu acho que a participação feminina ela dignifica a Justiça Federal. As magistradas que nós temos são brilhantes e nós temos no âmbito da AJUF uma comissão chamada AJUF Mulheres, que na verdade assim, a ideia dela é mostrar e valorizar o caminho da magistrada depois da posse, como é que é a vida da magistrada depois da sua posse. E é um programa que eu acho importante, uma comissão que eu acho importantíssima, e eu não me sinto autorizado a falar dela por uma razão simples e louvável. A comissão AJUF Mulheres é feita por mulheres, para as magistradas, com a seguinte ideia: durante muito tempo, nós homens entendemos o que era bom para as mulheres. Está na hora das mulheres dizerem o que é bom para elas. E a comissão ela entrevistou várias magistradas e, na verdade, diagnosticou alguns caminhos, alguns percalços que, infelizmente, existem na vida mais difícil das mulheres fora da justiça e dentro da justiça. Então, na verdade, a comissão AJUF Mulheres, ela não quer criar privilégio, não quer criar diferenciações, ela quer mostrar um caminho que, infelizmente, no Brasil, isso existe, é um caminho mais árduo para as mulheres brasileiras. Outra iniciativa de sucesso é o projeto Documentário Justiça Federal e Cultura. Explica pra gente que iniciativa é essa. Essa ideia busca mostrar a vida do magistrado fora da justiça, ou seja, quais são os seus hobbies, o que o magistrado gosta de fazer nas horas vagas, que infelizmente são poucas e cada vez menores. Eu tive a oportunidade de ver 2 episódios, um com o Dr. Maírton, que foi diretor na gestão passada e é um excelente e notável membro da Academia de Letras de cordel. Ele atua na literatura de cordel e tem trabalhos belíssimos nessa área artística. E vi também o trabalho da doutora Raquel Chiarelli, que é uma musicista de primeira, toca violoncelo belíssimamente. E são programas que buscam mostrar esse outro lado humano e artístico da Justiça Federal, ou seja, dos magistrados federais, em relação aos seus hobbies, o que gostam de fazer. É bastante interessante. A AJUF Responde é um projeto que tira dúvidas dos cidadãos, né? Sobre a Justiça Federal, sobre diversos temas que a AJUF
tem algum envolvimento, tem alguma participação? Qual a importância disso? O AJUF Responde, ele busca, de certa forma, traduzir um pouco o juridiquês, vamos colocar assim, respondendo dúvidas da sociedade numa linguagem mais simples. O direito é uma ciência, o direito, para muita gente, é um desconhecido e precisa ser entendido. E a ideia do AJUF Responde é justamente elucidar, de certa forma, alguma dúvida da sociedade em relação a um questionamento. Doutor Paulo, sua diretoria valoriza muito as boas práticas da justiça, né? Sim, nós temos, por exemplo, um fórum de gestão judiciária, que é o FONAGE, Fórum Nacional de Gestão e Estratégia Judiciária, feito anualmente, onde se busca trazer práticas judiciárias interessantes. Paralelo a isso, nós participamos do Inovare, sempre a Justiça Federal inscreve boas práticas no Inovare, que é um prêmio reconhecido de boas práticas no judiciário e instituições ligadas à justiça. Então a AJUF não poderia ficar de fora, ela valoriza as boas práticas porque a gestão judiciária interessa à sociedade como um todo. Muitas vezes, na dificuldade de recursos, nós conseguimos, com uma boa gestão, melhorar fluxo de processos, impor boas práticas e melhorar a tramitação dos processos, que é o que mais interessa. E o servidor se sente valorizado. Exatamente. E isso passa também pelo servidor da Justiça Federal, que é uma peça importantíssima nesse contexto, e o juiz federal, que trabalha também nessa linha de, vamos dizer assim, de montagem dos processos e finalização dos mesmos. Doutor Paulo, o site da AJUF e o informativo da instituição, da associação, ganharam um novo formato, né? Ganharam mudanças. Quais melhorias que vêm por aí, que estão aparecendo? A ideia do site da AJUF é basicamente se tornar um site de notícias da Justiça Federal. E, obviamente, que existe uma parte desse site que é de interesse mais do associado, questões internas, que é a intranet. Mas, basicamente, a ideia, pelo menos da diretoria de comunicação, é fazer do site da AJUF um site de notícias. Porque, muitas vezes, uma decisão de um juiz federal no interior do país, ela não é divulgada em âmbito nacional. E a ideia, de certa forma, é trazer maior publicidade a essas decisões. Às vezes, na região sul, por exemplo, é interessante se conhecer uma decisão tomada no interior de um estado do Nordeste e vice-versa. O Brasil é muito grande e muitas vezes não se conhece a fundo os problemas existentes nas várias regiões. Então a ideia, de certa forma, é tornar mais nacional uma notícia que muitas vezes é regional. E a ideia do site da AJUF basicamente é essa atualmente. Até porque, né, doutor Paulo, a tecnologia é um grande instrumento hoje, né? Não tem como voltar atrás nisso, né? Exatamente. E os leitores, hoje em dia, são ávidos, não só pela leitura de jornais físicos, como também de notícias eletrônicas. Então, muitas pessoas que não são do judiciário procuram os sites jurídicos para saber das notícias, das decisões que foram tomadas, e o site da AJUF busca, de certa forma, auxiliar nessa missão de transmitir via notícia as decisões tomadas no âmbito da Justiça Federal. Doutor Paulo, nessa conversa não poderia faltar o nosso programa Justiça para Todos. Eu queria que o senhor falasse da importância mais esse recurso para aproximar a justiça do cidadão, passar as informações necessárias sobre a Justiça Federal. O Justiça para Todos é um programa importantíssimo. Eu sou fã desde o primeiro episódio, há mais de 10 anos. Ele vem cumprindo um papel belíssimo, que é transmitir para a sociedade, de uma forma geral, o funcionamento da Justiça Federal. A Justiça Federal ganhou um protagonismo nos últimos anos, muito em função da Lava Jato, mas ela aos poucos vem ganhando notoriedade em outros campos da jurisdição, na área civil, na área penal, e eu acho que o programa Justiça para Todos cumpre muito bem esse papel, que é divulgar para a sociedade o trabalho que é feito na Justiça Federal. Não é um desconhecido. Então, eu acho que o programa cumpre muito bem esse papel e hoje, com as mídias eletrônicas, essa divulgação se torna até facilitada com a rapidez maior que nós temos em relação à própria informação. Doutor Paulo André, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Justiça para Todos.
Eu que agradeço e a honra é minha, estarei sempre à disposição. Muito obrigada. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa. Envie sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia.